Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimento-vos nesta sexta-feira. Vamos cumprimentar a delegação que temos aqui conosco, do Sindicato Independente dos Médicos, Dr. Nuno Santos Rodrigues, secretário-geral do sindicato, e com ele toda a delegação, Dra. Maria João Rondão Tiago Branco, Dr. Miguel Marques Ferreira. Este é um grupo de trabalho da Comissão de Saúde, constituído para acompanhar o Plano de Emergência e Transformação da Saúde. O requerimento para termos cá o Sindicato Independente dos Médicos é um requerimento do Grupo Parlamentar do PST e, cito, considera desejável que a Comissão de Saúde possa ouvir os sindicatos médicos e de enfermagem sobre o Plano de Emergência do SNS, recentemente aprovado pelo Governo, considerando o caráter absolutamente crítico que as referidas profissões de saúde revestem para a boa concretização do mesmo. Para esta audição temos uma grelha de tempos, 10 minutos iniciais para a entidade, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar presente e depois novamente 10 minutos para responderem ou dividirem da forma que assim entenderem. E sem mais demoras eu passava já a palavra ao Dr. Nuno Santos Rodrigues nesta primeira ronda. Muito obrigada. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados e demais presentes, é um bom dia, é uma honra estar aqui hoje enquanto Secretário-Geral do Sindicato Independente dos Médicos para discutir convosco o Plano de Emergência e Transformação na Saúde e o seu impacto no sistema de saúde e nos profissionais que nele trabalham. Trago-vos hoje uma visão crítica, mas construtiva, sobre o Plano de Emergência e as medidas que realmente poderão fazer a diferença na valorização dos médicos e no reforço do SNS. O Plano de Emergência, tal como foi delineado, identificou várias áreas de críticas de intervenção, com 5 eixos estratégicos, com o objetivo de reverter os problemas de acessibilidade e qualidade, que se conhecem no nosso Serviço Nacional de Saúde e Sistema de Saúde também. E reconhecemos realmente a intenção do Governo de agir e a importância de várias das medidas que foram propostas e estão em execução. No entanto, permitam-me abordar de forma mais direta a realidade que vivemos no terreno e o verdadeiro impacto destas medidas. Olhando para o eixo estratégico número 1, resposta a tempo e horas, é claro que há medidas importantes. Reconhecemos desde logo a regularização das listas de espera para cirurgias oncológicas, garantindo que não haja doentes à espera acima do prazo máximo. Obviamente isto é positivo. Contudo, o reforço do acesso a consultas especializadas continua apenas, e consultando o site disponível pelo Governo, continua apenas em curso. A questão que se coloca é, para quando um sistema de incentivos em atividade adicional para os especialistas que estão no SNS, que esteja alinhado também com o estímulo à produtividade das consultas no seu horário normal. O que o CIM defende é um alinhamento claro entre os incentivos, com uma regulação e avaliação boas para assegurar uma resposta efetiva. Ou seja, não basta só atribuir incentivos, é preciso que eles funcionem dos dois lados. Não é só atividade adicional, mas também uma melhoria na produtividade durante a atividade normal. Quanto ao eixo estratégico número 2, bebés e mães em segurança, o CIM saúda a revisão da tabela dos preços convencionados para as ecografias pré-natais. Esta é uma medida importante e justa para melhorar o acesso das grávidas a esses exames essenciais. No entanto, é fundamental complementá-la com uma alteração ao programa de formação no Internato Médico da Ginecologia e Obstetrícia, assegurando que todos os médicos que terminam esta especialidade têm experiência e podem ter, então, a competência para realizar estas ecografias. A falta de formação adequada nesta área e o número reduzido de médicos com esta competência é uma barreira identificada e que precisa de ser superada. Ainda neste eixo, é necessário ir além dos anúncios públicos e focar nas falhas estruturais. Não podemos deixar de assinalar que a criação da linha SNS grávida está longe de ser uma solução eficaz e brilhante. Frequentemente resulta no encaminhamento das grávidas para as urgências. De facto, uma notícia ainda desta última semana mostra que 70% das chamadas mostram que acabam por resultar no encaminhamento para a urgência. Portanto, esta medida foi promovida como uma resposta para reduzir a afluência às urgências, mas, no entanto, não nos parece que esteja a ter esse sucesso e, portanto, em aliviar a pressão sobre os serviços e oferecer o apoio preventivo e acompanhamento que as grávidas realmente necessitam. A situação vivida nos serviços de obstetrícia durante o verão
também evidencia como a abordagem nesta área falhou. A proposta de diminuir o número de elementos das equipas médicas, que está agora em discussão num grupo de trabalho, não é um avanço, é um retrocesso na garantia dos cuidados de qualidade. As condições de trabalho nas maternidades e a falta de profissionais refletem decisões políticas tomadas ao longo dos vários anos, que negligenciam as necessidades reais das equipas e dos utentes. Tem de se investir em melhores condições de trabalho e numa rede de maternidades acessível e bem equipada, pois estamos a assistir à desagregação da resposta pública, que é fundamental para a confiança das famílias num parto seguro e digno. Quanto ao eixo estratégico 3, cuidados urgentes e emergentes, há uma nota curiosa. No site oficial consta que a criação da especialidade de medicina de urgência ainda está por iniciar. No entanto, a verdade é que a Ordem dos Médicos já aprovou a sua criação, assim a medida, pelo menos em curso, estará. Não há nenhum especialista em medicina de urgência ainda, mas a medida realmente já está em curso. Resta saber se esta nova especialidade resolve efetivamente a sobrecarga dos serviços de urgência ou se é apenas mais uma peça isolada, quando precisamos é de uma estratégia integrada. Neste âmbito, e custa dizê-lo, o INEM permanece sem a estruturação adequada para responder às necessidades dos profissionais e dos doentes. Continuamos sem respostas para questões fundamentais, tais como, e que foi anunciada até aqui pela Ministra, que seria aplicado, mas até ao momento não foi aplicado a nenhum médico do INEM, dos quadros do INEM, que é o regime de dedicação plena para todos os médicos do INEM. Um incentivo que era fundamental para a fixação de quadros médicos no INEM. Para quando a equiparação do trabalho realizado no CODU, no Centro de Informação Antivenenos, no Serviço de Helicópteros de Emergência Médica e na Viatura Médica de Emergência Médica ao trabalho realizado no Serviço de Urgência. Ainda agora, nos incentivos que foram criados, não foram contemplados os colegas que estão no INEM para o suplemento adicional quando ultrapassam as 150 ou 250 horas extraordinárias. É essencial um acordo coletivo de empregador público no INEM para regular as funções destes médicos que têm origem em áreas especializadas diversas, medicina geral familiar, hospitalar e saúde pública, mas cujas funções não estão suficientemente previstas nos atuais ACTs. Sem esta regulamentação, continuamos a ver uma desorganização dos horários de trabalho e uma subvalorização de tarefas clinicamente exigentes. É necessário contemplar esta área de trabalho de urgência e emergência na carreira médica, e o CIM já fez essa proposta no seu caderno reivindicativo que entregou ao Governo, para oferecer condições adequadas de trabalho, progressão e estabilidade. Criar a especialidade sem estruturar a carreira é mais uma medida isolada que não responde às necessidades reais. Ainda neste eixo, no que diz respeito ao apoio médico a doentes em lares, o CIM propõe uma alteração na legislação atual para assegurar obrigatoriamente médicos nesses contextos, assegurando um acompanhamento clínico de qualidade e contínuo, respondendo assim a várias necessidades. Por um lado, esta medida permite diminuir o número de utentes que são encaminhados para as urgências. Por outro, melhora a articulação com os hospitais, possibilitando a referenciação direta para consultas pelo SNS e a prescrição de meios complementares de diagnóstico. E com este acompanhamento assegurado, acreditamos que assim é possível libertar vagas destes utentes nas listas dos médicos de família para outros utentes que precisam de acompanhamento. São melhorias concretas que beneficiam todo o sistema. Quanto ao eixo estratégico número 4, saúde próxima e familiar, o CIM reconhece e defende a importância de ampliar o acesso aos cuidados de saúde primários. Uma das medidas implementadas e divulgadas pelo Governo é o alargamento do acesso a médicos de família a 75 mil utentes através de um protocolo com o Hospital de Cascais. No entanto, esta parceria deve ser conduzida com total transparência e clareza nos critérios de seleção e acompanhamento, o que não nos parece ter acontecido neste caso, pelo que endereçamos à Sra. Ministra da Saúde um ofício com um conjunto de perguntas clarificadoras. O assunto é, aliás, de veras complexo, até porque o Hospital de Cascais não tem um acordo da empresa que regula o trabalho na área da medicina geral e familiar. Relativamente às USF modelo C, não temos qualquer complexo ideológico com a sua essência, tal como não tínhamos com as parcerias público-privadas. Vemos estas parcerias da exata mesma forma. Podem trazer benefícios, mas a sua concretização deve ser orientada por transparência na gestão, metas concretas e com a participação ativa dos profissionais de saúde. É crucial assegurar que esta medida não conduza a uma precarização dos profissionais, a uma diminuição dos padrões de qualidade prestados.
pelo que não aceitaremos que, quando forem definidos os critérios de avaliação, os mesmos sejam inferiores aos da USF modelo B, idealmente serão até superiores. Ainda neste eixo, o CIM defende há muito a regulamentação dos centros de avaliação médica e psicológica, os CAMPs. Estes centros permitiriam libertar os médicos de família de tarefas burocráticas, como a emissão de atestados para fins fiscais e sociais, possibilitando que estes profissionais se concentrem nos cuidados assistenciais, melhorando, por exemplo, o acesso ao atendimento por doença aguda. Desta forma, não só se agilizaria o processo de emissão de documentos, como se melhoraria a eficiência dos cuidados de saúde primários, beneficiando utentes e profissionais. Outra questão, ainda neste eixo estratégico 4, prende-se com as carteiras adicionais de utentes. A medida é de adesão voluntária e já está prevista na legislação. Basta regulamentar. O CIM defende que este sistema de incentivos já poderia estar implementado, diminuindo o número de utentes sem médico de família. Por fim, quanto ao eixo estratégico 5, saúde mental, é importante salientar que esta área tem sido uma das mais negligenciadas do sistema de saúde, apesar do aumento das necessidades da população. É crucial que a sua execução seja rápida e eficaz, de modo a colmatar as falhas existentes. Uma das grandes ausências neste eixo é a falta de medidas concretas relativas à problemática dos comportamentos aditivos. As dependências e outros comportamentos de risco têm um impacto significativo na saúde mental dos cidadãos e a ausência de um plano integrado para responder a estas questões é preocupante. O CIM propõe a implementação estruturada de estratégias de prevenção e promoção da saúde mental, com especial enfoque em contextos como escolas e locais de trabalho, onde uma intervenção precoce pode fazer a diferença. Por fim, é essencial generalizar os centros de responsabilidade integrados tanto na psiquiatria como na pedopsiquiatria. Estes centros são fundamentais para garantir uma abordagem integrada e multidisciplinar, assegurando uma melhor articulação. Além disso, o reforço das equipas de saúde mental comunitárias e o aumento da capacidade de internamento para casos que requerem apoio mais intensivo são elementos-chave para garantir uma resposta eficiente e abrangente. Concluindo, ao analisar este plano de emergência e transformação na saúde, o que vemos é um plano que parece focar-se em mais consultas e cirurgias, mais medidas para resolver crises, mais intervenção hospitalar. Isso é importante, mas, na verdade, o nosso sistema de saúde também precisa de menos. Menos doença, através de estratégias de prevenção, menos gastos necessários com internamentos evitáveis e exames sem benefício clínico e menos profissionais de saúde sobrecarregados com horas extra, más condições de trabalho e sem progressão na carreira nem atualização salarial. O CIM defende que o caminho para o verdadeiro fortalecimento do SNS e do sistema de saúde passa por uma abordagem preventiva que permita menos problemas para resolver. Menos doença significa menos urgências, menos internamentos e menos sofrimento. Para isso é preciso investir na prevenção e promoção da saúde, apostar nos cuidados de proximidade e criar condições para que os médicos fiquem no SNS e possam trabalhar de forma eficiente, com autonomia e com salários adequados à complexidade e diferenciação técnica que os portugueses exigem e merecem. Porque quando o foco é menos burocracia, menos doença e menos gastos necessários, o resultado é mais saúde, mais qualidade de vida para os utentes e, crucialmente, mais motivação e reconhecimento para os médicos que estão na linha da frente do SNS 24 horas por dia. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Nuno Rodrigues, pelo contributo que traz a este grupo de trabalho. Vou passar a palavra ao grupo parlamentar do PST, Sr. Deputado Miguel Guimarães. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário-Geral do Sindicato de Independentes Médicos, Nuno Rodrigues, Dra. Maria João, Dr. Miguel Ferreira, muito obrigado por terem aceito estarem aqui connosco hoje, neste momento tão importante para a saúde em Portugal. Eu gostaria de começar por dizer que nós pedimos ao Sindicato de Independentes Médicos para ser ouvidos, e também a alguns sindicatos de enfermeiros, porque quando se ouve os representantes dos médicos tem que se ouvir todos. Não se pode ouvir apenas parcialmente. E o Sindicato de Independentes Médicos, ainda por cima, tem dado, de facto, um contributo muito importante para aquilo que é as negociações sindicais com os governos, seja com o governo anterior, seja com este governo, e tem sempre propostas sensatas, como aliás acabamos aqui de ouvir, a vários níveis, e portanto é um parceiro fundamental naquilo que é a parte, digamos assim, mais importante do SNS, que são as pessoas. Neste caso concreto, representantes dos médicos. E portanto, nós sabemos
que as questões relacionadas com médicos e enfermeiros, no fundo, é aquilo que, se estivesse a funcionar regularmente, se tivéssemos o capital humano necessário, provavelmente muitos destes problemas que são públicos, dos encerramentos, dos utentes não terem todos médico de família, etc., estaria resolvido. E por isso eu agradeço a vossa presença e agradeço desde já tudo aquilo que nos tiveram a dizer até agora, as propostas que têm e as críticas e sugestões que fizeram nos vários eixos do plano de emergência para a saúde. Eu gostava de realçar aqui alguns pontos e eventualmente deixar uma outra questão, se vocês tiverem tempo depois para responder. A questão da produtividade. A produtividade, de facto, é importante, mas nós temos que associar sempre à produtividade a qualidade. Eu recordo-me que quando foram aplicadas pela primeira vez as parcerias público-privadas na saúde, nomeadamente nos hospitais, o número de indicadores, quer em termos de produtividade, mas sobretudo de qualidade, eram muito elevadas. Eram indicadores que, por exemplo, não se aplicam aos hospitais que têm uma gestão pública. Só para dar esta nota, eu aconselho toda a gente a ver exatamente aqueles indicadores que eram aplicados às parcerias público-privadas. E, portanto, eu acho que sim, acho que isso deve ser aplicado a todos os hospitais, aos hospitais públicos, aos hospitais privados, aos hospitais, aos centros de saúde ou centros clínicos, no caso do setor também social, porque, na verdade, este aspecto é um aspecto absolutamente essencial e que o Dr. Nuno Rodrigues acabou por tocar. Depois, gostava de dar aqui 2 ou 3 pequenas notas, porque o tempo também não é muito grande, relativamente, por exemplo, à questão das equipas tipo. Levantou aqui uma questão que é importante, porque hoje em dia só se pensa que as equipas tipo, que tem que se diminuir as equipas tipo, mas não se está a pensar naquilo que é qualidade. Eu recordo quando nós, por exemplo, quando nós olhamos para os nossos resultados a nível da saúde materno-infantil de vários países europeus que nós pensamos que são melhores que nós à partida não são, têm taxas de mortalidade mais elevadas, quer materna, quer fetal, quer infantil, e, portanto, nesta matéria é óbvio que nós temos que ter algum cuidado com as equipas tipo, para que as equipas tipo não fiquem, de facto, demasiado desfalcadas e não possamos ter piores resultados no futuro. E, portanto, essa chamada de atenção, eu acho que é uma chamada de atenção que devemos ter, enfim, quem está a fazer isto, que eu penso que é a Ordem dos Médicos com o Ministério da Saúde, ter aqui algum cuidado. Sendo que as equipas tipo devem ser olhadas na globalidade, porque nós, ainda há pouco tempo, nesta comissão, um senhor deputado sugeriu que os enfermeiros deviam fazer partos, etc. Os enfermeiros já fazem partos há muitos anos. Os enfermeiros fazem a maioria dos partos no conceito global de maternidades e quando complicam ou quando são mais complexos à partida, passam para os médicos, sobretudo quando é necessário intervir, como, por exemplo, fazer uma cesariana ou outra situação do género. E, portanto, as equipas tipo têm que ser olhadas como um todo, que é os médicos, os enfermeiros, enfim, as pessoas que colaboram, de facto, no serviço de urgência. Ainda dentro do pouco tempo daquilo que disse, o INEM, de facto, não tem um grande corpo clínico, tem um corpo clínico extremamente reduzido. Às vezes, quando nós pensamos no número de médicos que o INEM tem, é assustador, do quadro, naturalmente, porque depois há muitas pessoas a colaborar com o INEM, mas a verdade é que a questão das carreiras, a questão dos regimes de trabalho, penso que são importantes. Não sei se a questão da dedicação plena se aplica no INEM ou não, porque a dedicação plena tem condições especiais para ser aplicada nos hospitais e nos centros de saúde. Aqui teria que ser ajustado de uma forma diferente. E, finalmente, porque já estou nos 5 minutos, agradecer a vossa presença e daqui tiro muitas ideias também para apresentar, obviamente, à Sra. Ministra e até nas próximas audições. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Fátima Pinto. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento o Sindicato Independente dos Médicos, na pessoa do seu secretário-geral, Dr. Nuno Rodrigues, e toda a delegação que o acompanha. Agradeço não só a disponibilidade, mas todos os contributos que nos deixaram e que são muito importantes. Esta audição, como sabem, é no âmbito do acompanhamento
do Plano de Emergência e Transformação da Saúde, apresentado pelo Governo em maio deste ano e cuja atuação se dividia em medidas urgentes, medidas prioritárias e medidas estruturantes. E a verdade é que, passados que estão 3 meses, que era o prazo estipulado pelo Executivo para a concretização das 15 medidas consideradas urgentes, a taxa de concretização dessas mesmas medidas não nos oferece um cenário muito otimista no que diz respeito à efetividade do plano. Mas pior do que a não concretização das medidas previstas no plano são, na nossa opinião, as medidas avulso que têm sido anunciadas pós-plano de emergência e que traduzem a desorientação, a falta de estratégia deste Ministério. Primeiro foi o pagamento suplementar remuneratório por 40 horas extraordinárias. Depois, a adaptação das férias dos médicos para garantir a capacidade de resposta das urgências. E agora, após um verão em que se quadriplicaram os serviços com constrangimentos, em que tivemos mais 40% de urgências obstétricas encerradas relativamente ao ano anterior, a medida avançada pela Sra. Ministra é uma campainha à porta das urgências obstétricas e que ainda não conseguimos perceber qual o seu fundamento. E é um Ministério que alterou as regras de contratação dos médicos, cujos concursos deixaram de ser nacionais e passaram a ser por LS, provocando uma crise sem precedentes na contratação de médicos sem especialistas, principalmente no que diz respeito à especialidade de Medicina Geral e Familiar, e que agora tenta correr atrás do prejuízo, anunciando que o concurso para a contratação de médicos de Medicina Geral e Familiar passa a ser novamente nacional, reconhecendo a Sra. Ministra, ainda esta semana, em audição nesta Casa, que o concurso não correu bem. Não correu bem. Não, foi só o pior concurso de sempre, não só prejudicou muitos profissionais que tardaram a ser contratados como especialistas, como também empurrou muitos outros para fora do SNS. Mas voltando ao plano de emergência, que é o cerne deste grupo de trabalho, é evidente que as medidas prioritárias se resumem a uma intenção do recurso a grande escala do setor privado. Primeiro falava-se da criação de centros diagnósticos integrados nos cuidados de saúde, que eram até financiados pelo PRR, mas agora a aposta centra-se no aumento do valor pago por exames aos privados. Depois temos o anúncio da criação de centros de atendimento clínico e OCFs modelo C, e a pergunta que vos faço relativamente a esta matéria, e que já fiz também a outras entidades que ouvimos neste grupo de trabalho, é se há médicos desocupados no setor social e privado. Sim, porque se não houver médicos desocupados, e até o Sr. Deputado Miguel Guimarães aqui referiu hoje, se tivéssemos o capital humano necessário, se não há esse capital humano necessário, se temos uma escassez de recursos humanos, nomeadamente recursos humanos médicos, onde é que estas novas OLS, modelo C, e estes centros de atendimento clínicos vão contratar os seus profissionais? Porque num cenário de escassez e sem medidas de incentivo no plano de retenção de profissionais do SNS, esses médicos estão necessariamente captados onde existem, que é onde eles fazem falta, que é no SNS. Por isso estamos a reforçar a capacidade que o privado tem em ir buscar mais profissionais ao setor público. E para agravar, estamos a falar de estruturas criadas, algumas já foram criadas, para aliviar os serviços de urgência, mas que têm registrado médias de atendimento de 40 a 50 utentes por dia. Ou seja, para além de estarem a desviar recursos financeiros e humanos que são fundamentais para o SNS, também não estão a ter o resultado que seria esperado em termos de atendimentos. Por outro lado, se nos últimos 2 anos o debate se estava a centrar em medidas como o regime de dedicação plena, avaliação de desempenho ou criação de centros de responsabilidade integrada, de forma a remunerar de forma mais justa os nossos profissionais, aquilo que tem transparecido a ação deste Ministério é o retorno à aposta nas horas extraordinárias e na prestação de serviços, com um recurso cada vez mais frequente aos médicos tarefeiros. E se é verdade que este regime já vigorava no anterior Executivo, como medida de exceção, também é verdade que o plano de emergência não apresenta nenhuma medida com vista à alteração desta realidade. Portanto, em vez de apresentar medidas de atração e retenção de médicos no SNS, de forma a terminar com este pagamento extra aos médicos tarefeiros que apenas acentua o desequilíbrio entre os profissionais e que tem contribuído a cada vez mais saída de médicos de um regime para o outro, deixando os tarefeiros de ser a exceção para serem a regra. E o problema tende-se a agravar, uma vez que os médicos tarefeiros não formam médicos internos. Portanto, recebem mais, mas têm menos responsabilidades. Pelo que, não tendo tempo para abordar mais temas, agradeço as vossas propostas relativamente a esta matéria e às outras abordadas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Rui Cristina. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sindicato Independente dos Médicos, através do Dr. Nuno Santos Rodrigues, da Dra. Maria João Rondão Tiago Branco e do Dr. Miguel Marques Ferreira. Como sabemos, este Governo herdou um SNS bastante degradado e têm sido os profissionais de saúde, com a sua dedicação e o seu esforço, que têm conseguido fazer com que o SNS tenha subsistido nestes últimos anos. Esta audição tem o intuito de que seja os senhores doutores a darem-nos as suas ideias, a apresentarem as suas soluções. Por isso vou tentar politizar o menos aqui a minha intervenção, baseando-me apenas mais em questões. Eu gostaria de saber se o Sindicato Independente dos Médicos foi de veras envolvido para o planeamento na elaboração deste plano de emergência e transformação e se tem havido um diálogo após a apresentação destas medidas com o vosso sindicato. E gostava de saber também, gostava que me fizessem esta comparação, se possível, se esta ministra tem sido mais ou menos dialogante do que o anterior Ministro da Saúde. Nós, em Portugal, atravessamos aqui um problema nas urgências hospitalares devido à não resposta dos cuidados primários. Há uma grande falta de médicos de família, ainda o ex-primeiro-ministro António Costa, em 2017, prometia que todos os portugueses iriam ter um médico de família, isso não se conseguiu cumprir. Desde que este Governo tomou posse, este número também tem vindo a aumentar, o número de utentes sem médico de família, ou seja, é um problema que se agudiza de dia para dia. Eu gostaria de saber se estas medidas foram apresentadas pelo Ministério da Saúde, com este plano, com a tal criação das USFs tipo C, se os senhores doutores acham que isto vai resolver o problema de pessoas sem médico, de utentes sem médicos de família. Relativamente aqui ao problema que se agudizou este verão, se compararmos com o ano anterior, relativamente às urgências de ginecologia e obstetrícia, e este problema agudizou-se pela falta de médicos especialistas de ginecologia e obstétrica, mas também sabemos, também se agudizou por ser durante o verão e por alguns desses médicos estarem em férias. Eu gostaria de saber se a solução não passaria pela tal reposição dos 5 dias suplementares, teriam direito a 5 dias suplementares se fosse gozado fora dessa época alta. Gostaria de saber se o sindicato concorda ou não com esta solução. Também, este Governo acabou por ir de encontro, fazendo tipo um copy-paste, o tal Decreto-Lei 45/2024, com o sistema de recompensas de trabalho extraordinário. Foi feito um copy, mas não é bem igual. Não é bem igual. Eu queria saber se este decreto é melhor ou é pior para os médicos, relativamente. Porque temos vindo a perceber que há aqui uma diferença nestes dois decretos. Se isto foi mais positivo ou se foi mais negativo para os médicos. Relativamente ao Decreto-Lei 41/2024, relativamente ao recrutamento médico, antigamente nós sabíamos que era feito a nível central. Este Ministério passou a colocar esta posição, esta decisão nas OLS. Sabemos que isso acabou por fazer com que houvesse aqui enormes atrasos. Quem saía do seu internato, os doutores terminavam o seu internato médico em março, abril, e ainda hoje há muitos deles que ainda não foram contratados. O Ministério já veio voltar atrás, a dizer que iria voltar a colocar esta contratação a nível central. Eu gostava de saber se não tivesse sido tomada esta medida, se isso teria feito se teria melhorado aquilo que se passou, ou se teria evitado parte da crise que se passou durante o verão nas urgências de obstetrícia. Relativamente aqui à reforma das OLS, que nós sabemos que foi implementada por decreto pelo Partido Socialista, sem ouvir ninguém, sem olhar para verdadeiras especificidades de cada região, eu gostaria de saber se os senhores doutores concordam com a integração dos hospitais
universitários dentro das ULS. Se vos faz sentido, na nossa perspectiva, não nos parece positivo, na parte do Chega. E se não acha que este plano de emergência e transformação não sabe pouco, porque são imensas medidas, 54 medidas, parece-nos ser medidas um pouco avulso, sem haver aqui uma linha, uma linha transversal que una todas estas medidas, e se não acham que devia de haver realmente era uma reforma para o Serviço Nacional de Saúde. E quero agradecer, na minha pessoa, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, a vossa presença aqui nesta audição. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tendo mais grupos parlamentares aqui presentes, Dr. Nuno Rodrigues, passo-lhe então a palavra para dividir da forma que entender para estes próximos 10 minutos. Começando então agora pela questão do PSD, a primeira. Realmente o Sindicato Independente dos Médicos é um sindicato que tem tentado ser sempre altamente construtivo e que com os seus contributos para a melhoria do país. Ou seja, dialogamos até à 25ª hora, não nos interessa a cor do Governo, chegamos a acordo com o Governo do Partido Socialista na 25ª hora, já se sabia que ia haver eleições, portanto, nós não temos problema com questões de cores políticas, somos independentes e temos uma vasta equipa de colegas, todos nós trabalhamos no SNS ou em entidades que têm acordos coletivos de trabalho e é com estes colegas que trabalham todos os dias que nós vamos, e sabendo os problemas concretos que existem no terreno, que nós realmente conseguimos também dar este nosso contributo de como é que se pode melhorar o sistema por dentro. E é isso que nós tentamos fazer, é isso que também farei questão depois de enviar à Comissão Parlamentar neste âmbito documentos com estas propostas que referi aqui hoje para facilitar também a vossa leitura e produtividade também aqui é preciso. E portanto, dizer que relativamente à questão da taxa de mortalidade infantil e materno-infantil, isto é totalmente verdade. Portugal tem dos melhores indicadores a nível europeu e mesmo mundiais nestes indicadores, é precisamente nestes. Portanto, estamos a mudar uma área, a área tem problemas? Sim, tem problemas neste caso de acesso. Mas, no seu global, a estrutura não deve ser muito alterada, ou seja, os critérios de qualidade que estão a ser utilizados até ao momento são bons. Recordo que a última alteração às equipas tipo de urgência que foi feito foi em 2022. As equipas tipo de ginecologia e obstetrícia foram revistas com consulta pública em 2022. Porquê é que em 2024 já se está a mudar tudo outra vez? É por uma questão de contexto? Não devemos estar então a pensar em questões estruturais? E, portanto, nós temos muitas reticências relativamente a estas alterações das equipas tipo. Outra questão totalmente distinta é a questão de se centralizarem em alguns sítios específicos centros clínicos de excelência. Isso é uma questão totalmente diferente, que não implica diminuição do número de pessoas. Como em qualquer atividade, a escala importa. Às vezes é importante ter uma escala maior para se poder dar uma resposta mais consistente ao longo do tempo. E, portanto, isso é uma questão que também pode ser revista, essa sim pode ser revista. Agora, alterar questões de equipas tipo que vão influenciar negativamente na qualidade dos cuidados prestados, o sindicato estará sempre contra. Relativamente ao INEM, é verdade que o corpo clínico do INEM é muito reduzido, mas se calhar é precisamente por causa disso que nós referimos. Não há carreira, os colegas não conseguem progredir, não conseguem ser avaliados, não têm a remuneração que deviam, nem sequer equiparados ao serviço de urgência são. Nesta questão das horas extra, e nós fomos ouvidos nesse diploma previamente e avisamos desta situação. Ainda assim, não saiu no diploma os colegas do INEM e, portanto, estes colegas não estão a receber o tal suplemento dos blocos de 40 horas, os colegas do INEM não estão a receber. E nós avisamos. Portanto, mais que isto, o sindicato também não pode fazer.
dissemos-lo publicamente, estou a dizê-lo aqui também perante vós, para terem plena noção do que acontece. Passando então aqui às questões do Partido Socialista, que agradeço. A taxa de concretização das medidas realmente não foi um parâmetro que nós analisássemos em detalhe, precisamente por aquilo que referiu. São 3, 4 meses. Uma coisa é a meta que foi definida ou publicamente assumida. Outra coisa, como eu sempre disse em várias comunicações, é a realidade. E a realidade da maioria destas medidas não é possível a 100 dias. Se calhar, muitas delas vamos para os 1000 dias ou mais. Não é? Há medidas que só teremos impacto daqui a 3, 4, 5 anos. Não se vai ter um impacto imediato. E, portanto, elas até podem estar a ser implementadas, mas só vamos ter impactos visíveis daqui a muitos anos. É o caso da especialidade de urgência. Não é? O impacto da criação desta especialidade não é agora. Agora são os mesmos médicos. É os que se vierem formar, os que ficarem nos serviços. E daí a nossa importância e foco de que, na carreira, é muito importante adicionar esta área. Nós temos a área hospitalar, a área de medicina geral familiar, a área de saúde pública, medicina do trabalho e a área da medicina legal. São estas 5 áreas que estão no acordo coletivo de trabalho. E nós temos de expandir isto. Temos de pensar nestes colegas da urgência e emergência, porque têm um trabalho distinto. O serviço, quem é que regula o serviço de helicópteros do INEM? Como é que em termos de contexto de trabalho, o que é que ele tem de fazer, o que é que ele não tem de fazer, é muito diferente do que os outros colegas têm de fazer. E ainda outra área, que ainda ontem estivemos reunidos com o Ministério da Segurança Social, que é a área dos cuidados paliativos. Estes colegas, também não há uma especialidade de cuidados paliativos, eles também não conseguem progredir na carreira, mas estão todos os dias a cuidar das pessoas que estão no seu fim de vida e que precisam do maior apoio e cuidado possível. Portanto, são questões que temos de resolver com os acordos coletivos de trabalho, naturalmente é com o Governo que estiver em funções, é este, e portanto, com este já vamos apresentar esta proposta de revisão do acordo coletivo de trabalho, até porque há várias outras questões que precisam de ser endereçadas, como por exemplo a total equiparação dos contratos individuais de trabalho aos contratos de trabalho em funções públicas. Ainda não é igual. Uns têm mais férias que outros. As faltas que uns podem dar e outros podem dar são diferentes e nós queremos uniformizar isso. E, portanto, relativamente à proposta que é pública nos jornais da campainha, acho que ainda nós não vimos um documento oficial que concretizasse e, portanto, também não me irei pronunciar sobre algo que assim, só de ler o jornal não consigo ver nexo nisso, mas veremos, formalmente será certamente melhor. Relativamente aos concursos de medicina geral e familiar, não correram bem, nós avisamos, se querem fazer desta forma, mas pelo menos ponham regras às OLS têm um prazo entre X dia e X dia para lançarem os concursos. Tudo isso poderia ser obviado, mas mais que isso, era importante que, logo desde a homologação da especialidade, e portanto os colegas, porque é que não houve, uma das perguntas foi se tinha tido impacto este atraso na atividade. Pronto. Sim. Mas estava a dizer, uma das perguntas, porque algumas são conexas, eu assim vou articulando melhor. Pronto. Porquê? Porquê é que se calhar não teve tanto impacto? Porque esses colegas ficaram lá, muitos, continuaram lá, mas como interno, a ganhar como internos e a trabalhar como especialistas. E é isso que o Parlamento e o Governo têm de resolver. A partir da data da homologação, um especialista está a fazer, um interno, agora já especialista, está a fazer o mesmo trabalho que o seu colega ao lado e está a receber menos. E, portanto, isto tem de ser resolvido aqui e pelo Governo. Relativamente ao recurso ao setor privado e social, nós não somos dogmáticos, achamos que o modelo PPP, se formos perguntar aos vários autarcas, dos vários partidos, à população, estavam muito satisfeitos. Agora, a questão da contratualização, da monitorização e do acompanhamento tem de ser assegurado. O que não foi nas PPPs rodoviárias, mas nas da saúde foram. Nas da saúde foram boas. O Tribunal de Contas assim o referiu variadíssimas vezes. Portanto, nós queremos que isto pode ser utilizado. Temos
algum receio, e quando me pergunta se há médicos desocupados, não há médicos desocupados. O que nós tememos é que seja uma generalização de vários modelos que têm sido adotados, como os modelos das batas brancas, isto transpõe vários governos, o modelo das batas brancas, da consulta à peça, e isso é que nós não queremos. Nós queremos um acompanhamento sério, contínuo, para todos. E falaram muito bem da questão da formação do Hospital de Cascais, porque no Hospital de Cascais não está, é uma das coisas que não está assegurada neste apoio aos 75 mil utentes com médico de família. Uma das coisas que não está assegurada é a parte da formação. Não vai haver formação. Aqueles médicos estão lá a trabalhar, mas não vão fazer formação. Não estão vagas abertas, nem vão abrir tão cedo, nem sequer há regulamentação, como vos disse, coletiva com o Hospital de Cascais, e, portanto, esta é mais uma questão que pode ser resolvida e tem de ser exigida. As PPPs tinham formação. Este não tem. Portanto, quando se está a falar e a analisar custos, é preciso analisar realmente todos os custos e todas as vantagens e desvantagens. Relativamente a outras questões que colocou da dedicação plena, a dedicação plena tem alguns problemas que nós procuramos resolver, inclusive estamos em negociações tanto na Madeira como nos Açores com os respectivos governos para introduzir melhorias e achamos que é um modelo que pode ser viável. Relativamente ao que foi ontem anunciado da dedicação exclusiva, nós vamos aguardar as propostas que surjam, tanto do Orçamento de Estado como com o Governo, para ver de que forma é que realmente conseguimos equilibrar o horário normal, o da dedicação plena e o da dedicação exclusiva, para ver se este sistema realmente funciona ou não com estes 3 modelos, ou 4 ou 5, já não sei. Portanto, é muito importante que isto seja esclarecido. E penso que respondi à maioria das suas questões, pelo menos, creio que sim. Relativamente às questões do Chega, que são assim mais diretas, o CIM foi envolvido no plano de emergência e tem estado em reunião, continua sobre o Governo sobre este assunto. O CIM não foi envolvido, não foi pedido nenhum envolvimento ao CIM, o CIM voluntariamente enviou os seus contributos para o plano de emergência, ainda ele não estava criado. Porquê? Porque há um conjunto de problemas e nós fizemos-lo publicamente. E entregamos ao Sr. Deputado também isso. Ou seja, os nossos contributos, o nosso caderno reivindicativo inclui as coisas que realmente são necessárias, estruturais para nós, são as grades salariais, os concursos para assistente graduado e assistente graduado sénior. Só há 7% dos médicos que são assistentes graduados sénior e cada vez estão a diminuir mais todos os anos. E, portanto, é um problema também. O Governo também disse-nos, chegou a acordo connosco agora nas negociações, para abrir um novo concurso de pelo menos mais 250 Dr. Nuno, eu peço só, temos que acelerar um bocadinho. Vou terminar em 2 minutos, respondendo às perguntas. E, portanto, é muito importante que isto fique claro. Nós, voluntariamente, e não temos estado envolvidos em mais, a partir desse momento não estivemos envolvidos em mais reunião nenhuma com o Governo sobre o plano de emergência. Se esta Ministra tem sido tão ou mais dialogante que o anterior? Tem sido tão dialogante como o anterior. O anterior, como sabem, nós chegamos a acordo com o anterior Ministro. Portanto, foi um Ministro que conseguiu dialogar até ao fim, como vos disse. E a atual tem mantido essa postura de diálogo e lealdade também. O SF Modelo C vai resolver o problema dos médicos de família, sabendo que eles não... É assim, há muitos, cerca de 20, 30% dos médicos de família têm ido para o privado. Nós esperamos que este modelo seja suficientemente atrativo, ainda não há as condições, como sabe, não estão públicas, seja suficientemente atrativo para abranger uma parte desses que saíram e que podem regressar. Urgências de ginecologia e obstetrícia. As férias é uma não questão. O problema das férias é o problema das férias dos prestadores. Sabe porquê? Porque os prestadores de serviço, esses sim, podem tirar as férias quando bem entenderem. E os que estão lá não. E, portanto, aqui trata-se de uma inversão da situação que devia ser correta. Ou seja, o serviço devia ter as suas férias e devia ter a marcação, o plano.
Aqui não. Pede-se primeiro aos prestadores, porque se eu não tiver prestadores, a situação é tão grave que, se eu não tiver os prestadores, eu não consigo sequer fazer a escala. E é por isso que no verão, no Natal, na Páscoa, vai continuar a haver falhas na ginecologia e obstetrícia, porque o número de prestadores é quase superior a 50%. Os 5 dias não resolveria. Não se aplica aos prestadores. Os 5 dias não se aplicam aos prestadores, primeiro, que é o que eu lhes estou a dizer que é o problema. Dos colegas, que certamente será benéfico e será uma alternativa que eles considerarão válida, embora seja voluntária. Pronto. O decreto das horas extras é melhor ou pior? É mais complexo, não é tão claro para o médico o benefício que vai ter. Nós preferimos o modelo anterior, mas também percebemos que o modelo anterior, o custo era extremamente elevado. Não é? Era extremamente elevado, mas funcionou. Funcionou durante um ano. O problema é, depois de abrir a porta, quem é que a fecha? Esta é uma solução intermédia e vamos ver como é que corre. Vamos então terminar, Dr. Nuno, de nossa parte, Dr. Nuno, Dra. Maria João Rondão, Dr. Miguel Ferreira, da parte da Comissão de Saúde e deste grupo de trabalho em particular. Muito obrigada pelos esclarecimentos e pelos contributos que nos trouxeram. Senhores deputados, senhoras deputadas, muito obrigada. Muito obrigado.